Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Dando então continuidade à terceira e última catequese a respeito da, da acusação que nós sofremos, dos protestantes, de que nós católicos proibimos aos fiéis leigos a leitura das Sagradas Escrituras, coisa que não é verdade. E essas três catequeses, finalizando com essa, prova de modo bem claro que não, a história não foi bem assim, ela não é bem assim, ela foi mal contada. Pois bem, a chave de leitura das Sagradas Escrituras, minha gente, é Jesus Cristo, na fé transmitida pelos apóstolos, ou seja, dentro da igreja. É por isso que a igreja, como uma mãe zelosa, orienta que as traduções da Bíblia sejam sempre ornadas com notas de rodapé, justamente orientando o fiel a ler os textos em consonância com a fé de sempre. O Concílio Vaticano II, em sua Constituição Dogmática Dei Verbum, também diz que é necessário, por isso, que todos os clérigos e, sobretudo, os sacerdotes de Cristo e outros que, como os diáconos e os catequistas, se consagram legitimamente ao ministério da palavra, Mantenham um contato íntimo com as Escrituras, mediante a leitura assídua e o estudo apurado, a fim de que nenhum deles se torne pregador vão e superficial da palavra de Deus, por não a ouvir de dentro, tendo como tem a obrigação de comunicar aos fiéis que lhes estão confiados as grandíssimas riquezas da palavra divina, sobretudo na Sagrada Liturgia. Então, minha gente, do mesmo modo, o Sagrado Concílio, ele exorta com ardor e insistência todos os fiéis, mormente, principalmente os religiosos, a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo, conforme está lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, com a leitura frequente das Divinas Escrituras, porque a ignorância das Sagradas Escrituras é a ignorância de Cristo. Então debruce-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, que é através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvamente por toda parte, com aprovação e estímulo dos pastores da igreja, Então lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos na Sagrada Escritura. Então veja bem, a Dei Verbo vai continuar dizendo no capítulo 25: compete aos sagrados pastores, depositários da doutrina apostólica, ensinar oportunamente os fiéis que lhes foram confiados no uso reto dos livros divinos, de modo particular do Novo Testamento e, sobretudo, dos Evangelhos, e isto por meio de traduções dos textos sagrados, que devem ser acompanhados das explicações necessárias e verdadeiramente suficientes para que os filhos da Igreja se familiarizem do modo seguro e útil com a Sagrada Escritura e se penetrem do seu espírito. Além disso, façam-se edições da Sagrada Escritura unidas às convenientes anotações para uso também dos não-cristãos e adaptações às suas condições, e tanto os pastores de almas como os cristãos de qualquer estado procuram difundi-los com zelo e prudência. Isso vai dizer a Dei Verbo, no capítulo 25. Veja bem, a Dei Verbo, ainda cumprindo o seu papel de corroborar o ensinamento da Igreja, reafirma, meus irmãos e irmãs, que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja, e ainda que nós vamos encontrar isso lá na Dei Verbum, capítulo 10º, O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na tradição,
foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Está, portanto, meus irmãos e irmãs, claro que a Igreja nunca proibiu, a leitura dos livros sagrados. O que ela teve sempre foi o cuidado, o zelo em garantir que a interpretação das Sagradas Escrituras fosse feita dentro do propósito com que o seu autor a inspirou. Por isso é que o Papa Emérito Bento XVI frisava sempre que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a religião de um livro, mas a de uma pessoa, Jesus Cristo, o qual continua vivo na sua Igreja, nos seus santos ao longo dos séculos, e é esta Igreja que tem a missão de interpretar a Bíblia Sagrada. Então, minha gente, chegamos ao final dessa catequese. Espero que tenha sido muito proveitosa a cada um de vocês. Peço a vocês encarecidamente, então, que compartilhem, se inscrevam, curtam, deixem seus comentários, não é? Para que o nosso apostolado venha a crescer e, crescendo, venha a alcançar mais almas. Que Deus abençoe então cada um de vocês. Vocês toda a paz e tudo bem. Salve Maria Imaculada. Um fraterno abraço. Fiquem com Deus e com a Virgem Maria.